Uma viúva devastada pela perda do marido decide se fechar no quarto com uma fotografia de Carlo Acutis e rezar por 7 dias seguidos, sem parar. Um ato de desespero misturado com uma fé que ela mesma duvidava ainda ter. Nos primeiros 6 dias, nada. Silêncio. Escuridão. Mas na madrugada do 7º dia, algo acontece que ela jamais conseguirá explicar com palavras e que mudará para sempre não apenas a sua vida, mas a de todos ao seu redor. O que ela viu, ouviu e sentiu naquela noite desafia qualquer lógica e ao mesmo tempo faz todo o sentido do mundo. Se inscreva agora no canal para não perder nenhuma história como essa e conta pra gente nos comentários. De onde você está assistindo? Sua presença aqui faz toda a diferença. O inverno chegou cedo em Aparecida do Norte naquele ano. As manhãs vinham com uma névoa pesada que envolvia os telhados de zinco como um véu de luto, e o frio mordia os tornozelos das pessoas que caminhavam em direção à basílica ainda de madrugada. Era um frio diferente, diziam os mais velhos. Um frio que entrava pelos ossos e ficava. Um frio que parecia ter alma. Dona Teresa completara 63 anos em outubro, mas parecia ter envelhecido 10 anos em apenas 3 meses. Seus cabelos, que sempre foram grisalhos, mas vivos, estavam agora completamente brancos, e o olhar que antes brilhava com uma energia discreta e firme estava apagado como brasa molhada. Ela se movia pela casa com passos lentos, arrastando os chinelos pelo piso frio de cerâmica bege, parando às vezes no meio do corredor como quem esqueceu para onde estava indo, ou como quem simplesmente perdeu o motivo de chegar a algum lugar. Valdemar havia morrido em julho. De repente, um aneurisma cerebral que levou tudo em questão de minutos. Ele havia saído para comprar pão, como fazia todas as manhãs de sábado há 41 anos. Voltou numa maca, já frio. O pão estava na sacola plástica, intacto, ainda morno da padaria. Teresa guardou aquele pão por 2 dias antes que a filha o jogasse fora enquanto ela dormia. Ela nunca disse nada, mas sentiu o coração despedaçar mais um pouco. 41 anos de casamento. 41 anos de café compartilhado, de brigas pequenas sobre o controle remoto, de mãos dadas no banco da missa, de silêncios que não precisavam de palavras. 41 anos de um homem que roncava alto e que pedia desculpas por isso toda manhã, como se fosse a primeira vez. 41 anos que agora cabiam numa urninha de madeira clara sobre a penteadeira do quarto, ao lado de uma fotografia da viagem que fizeram para o Rio Grande do Sul em 2008, onde os dois apareciam sorrindo na frente de um parreiral, um pouco fora de foco, perfeitamente felizes. A filha, Camila, morava em São Paulo e vinha quando podia. O filho, Roberto, estava no Paraná com a família. Eles ligavam, mandavam mensagens, faziam videochamadas, prometiam visitas. Mas a casa continuava vazia no fim do dia. A cama continuava grande demais e o silêncio que antes era reconfortante virou uma coisa com peso, com textura, com presença própria. Teresa parou de ir à missa em agosto. Parou de atender o telefone em setembro. Em outubro, no seu aniversário, apagou as velas do bolo com um sopro mecânico, olhou para os filhos em volta da mesa e disse que estava bem, que não precisavam se preocupar, que ela era forte. Depois foi para o quarto e chorou com a boca fechada até adormecer. Ela não estava bem, e no fundo, todos sabiam disso. Foi numa noite de novembro que a vizinha Eunice bateu na porta com um folheto. Eunice tinha 70 anos, era pequena, redonda e tinha a persistência gentil de quem aprendeu a vida na escola dura da fé. Ela entrou sem cerimônia, como sempre fazia, colocou a chaleira no fogo e, enquanto o chá esquentava, colocou o folheto sobre a mesa sem dizer nada. Era sobre Carlo Acutis. Um jovem italiano que havia morrido em 2006, aos 15 anos, de leucemia fulminante. Um adolescente comum que gostava de computadores, de jogos, de lasanha, de animais e que tinha uma devoção à Eucaristia tão profunda,
tão luminosa que os que conviviam com ele diziam que era impossível não perceber que havia algo diferente naquele menino. Ele documentou milagres eucarísticos de todo o mundo, criou sites, tentou levar Jesus para a linguagem da internet com a naturalidade de quem simplesmente amava as duas coisas ao mesmo tempo. Morreu sem perder o sorriso, dizendo que oferecia seus sofrimentos a Deus, pela Igreja e pelo Papa. Beatificado em 2020, canonizado em 2025. Teresa olhou para o folheto por um longo tempo. Na fotografia, Carlos sorria com uma leveza desarmante, usando uma jaqueta azul, o cabelo castanho ligeiramente despenteado. Tinha os olhos de quem sabe de algo que os outros ainda estão tentando entender. "O que eu vou fazer com isso?" Ela perguntou, sem agressividade, só com aquele cansaço que virou sua voz padrão. Eunice soprou o chá, deu um gole e disse: "Rezar, 7 dias, só isso. Rezar não traz Valdemar de volta." "Não, mas talvez traga você de volta." Teresa não respondeu. Eunice foi embora sem insistir mais. O folheto ficou sobre a mesa. Naquela noite, às 2 da manhã, quando o sono não vinha e o silêncio do quarto pesava como uma laje, Teresa acendeu a luz da cabeceira, pegou o folheto e ficou olhando para o rosto de Carlo Acutis por um longo tempo. Havia algo naquele olhar que ela não conseguia definir. Não era santidade distante, daquelas representadas em imagens de gesso com olhos voltados para o céu. Era presença. Era como olhar para alguém que está realmente te olhando de volta. Ela colocou o folheto ao lado da fotografia de Valdemar, apagou a luz e murmurou quase envergonhada para o escuro: "Tudo bem, 7 dias." O primeiro dia foi difícil não pela oração, mas pela resistência a ela. Teresa rezou o terço com as mãos tremendo, a voz saindo em fio, parando no meio dos mistérios porque esquecia o que vinha depois ou porque a garganta fechava. Ela sentia que estava fazendo algo mecânico, vazio, como apertar botões de uma máquina que não estava ligada. Pediu a Carlo Acutis, sem muita convicção, que intercedesse por ela. Pediu força. Pediu que o vazio parasse de doer daquele jeito. Nada aconteceu. O quarto continuou o mesmo, a cama continuou grande demais. No segundo dia, ela encontrou um pedaço de papel dentro da Bíblia de Valdemar, que havia ficado na mesinha de cabeceira desde julho, e ela não tinha coragem de mover. Era a letra dele, uma letra grande e um pouco infantil, como era sempre a letra de homens que aprenderam a escrever tarde. Estava escrito apenas Jô 14:27. "Não deixo que o coração de vocês se perturbe nem se acovarde." Ele havia anotado versículos assim durante anos, em pedaços de papel que apareciam nos lugares mais improváveis. Uma vez, ela havia encontrado um dentro do sapato. Outra vez, dentro de uma lata de ervilha. Teresa ficou parada com o papel na mão por um tempo que ela não soube medir. Depois dobrou com cuidado, colocou de volta e chorou. Mas era um choro diferente, menos duro, como se algo muito pequeno tivesse se movido lá dentro. No terceiro dia, ela saiu de casa pela primeira vez em semanas. Não foi à missa, não foi longe, só foi até o quintal, de onde dava para ver o campanário da igrejinha do bairro contra o céu de novembro, que estava, naquela tarde, de um azul surpreendentemente limpo. Ela ficou ali por alguns minutos, de pé na grama molhada, os chinelos úmidos, sentindo o vento no rosto. Rezou sem abrir a boca. Só pensou o nome de Carlo. Só pensou no nome de Deus. Só respirou. Eunice apareceu no muro com um pote de doce de leite e uma expressão de quem não ia perguntar nada, o que era em si uma forma de pergunta. Teresa aceitou o doce de leite. Tomaram café. Não falaram sobre oração, não falaram sobre Valdemar, não falaram sobre nada importante. Só ficaram sentadas enquanto o sol ia descendo e os pássaros faziam barulho no mangueiro do fundo. Foi o primeiro tarde em meses que Teresa não se sentiu completamente sozinha. No quarto dia, ela resolveu dormir com o folheto de Carlo sobre o travesseiro do lado de Valdemar.
Ela mesma ficou constrangida com o gesto quando o fez, achou que parecia loucura, quase retirou, mas deixou. E dormiu de uma forma que não dormia desde julho. Um sono pesado e quieto, sem o sobressalto costumeiro às 3 da manhã, sem o deitar e revirar, sem a consciência aguda do vazio ao lado. Acordou com a sensação estranha de ter sonhado com algo bom que não conseguia lembrar. Só restava o eco de uma luz e uma sensação de calor. No 5º dia, ela foi à missa pela primeira vez desde agosto. Entrou na igrejinha do bairro no horário de semana, quando há pouquíssima gente. Algumas senhoras, um senhor que dormia discretamente no último banco, uma jovem de cabeça baixa que parecia estar rezando com urgência. Teresa se sentou perto do meio, onde sempre sentava com Valdemar. O lugar ao lado estava vazio. O padre era novo, jovem, com uma voz que ainda não tinha aprendido a gravidade dos velhos padres. Mas ele falou, naquele dia, sobre o luto. Sobre como o luto não é o oposto do amor, mas sua continuação. Sobre como sentir falta é uma forma de presença. Teresa não sabia se era coincidência ou se era uma dessas coisas que, quando você está prestando atenção de verdade, começa a aparecer em todo lugar. Ela ficou depois da missa sentada em silêncio. Olhou para o sacrário. Por um instante, só um instante, não sentiu o peso. No 6º dia, algo aconteceu que ela não esperava. A raiva voltou. A raiva que havia enterrado sob a anestesia do luto, que ficara quieta como um animal que espera. Por que Valdemar tinha saído para buscar pão? Por que naquela manhã? Por que um aneurisma silencioso, sem aviso, sem despedida, sem a última vez que ela pudesse saber que era a última vez? Por que ela havia dito naquela manhã: vai logo que eu tô querendo comer, em vez de te amo, em vez de você é a coisa mais importante da minha vida, em vez de qualquer coisa que valesse para uma última fala? Ela rezou com raiva naquele dia. Rezou batendo o terço na palma da mão. Reclamou em voz alta, sozinha no quarto, com Carlo Acutis, com Nossa Senhora, com Deus, com todos eles. Disse que era injusto. Disse que 41 anos não era tempo suficiente. Disse que estava com raiva e que mesmo assim não conseguia parar de acreditar. E que isso tornava tudo ainda mais difícil. Ficou exausta. Adormeceu antes das 9 da noite, ainda de roupa, a luz acesa, o terço enrolado na mão. E então chegou o 7º dia. Ela acordou às 4:30 da madrugada. Não com susto, não com aquela sensação ruim do sobressalto. Acordou com calma, como quando alguém gentilmente chama seu nome. O quarto estava escuro, mas não da escuridão pesada das outras noites. Era uma escuridão limpa, se é que isso faz sentido, como o céu logo antes do amanhecer, quando ainda é noite, mas algo já começou. Teresa ficou deitada por um momento, ouvindo. Nada. O silêncio da casa, o ruído distante de um caminhão na rodovia, o som do vento nas telhas. Mas havia algo mais. Não um som exatamente, mas como uma qualidade diferente no ar, uma atenção. Ela se sentou na cama, pegou o folheto de Carlo do travesseiro ao lado, acendeu a luz da cabeceira, olhou para o rosto do jovem santo, aquele sorriso desarmante, aqueles olhos com presença, e começou a rezar, não o terço, não orações decoradas. Rezou com suas próprias palavras, do jeito que falava com Valdemar quando a casa estava quieta e não havia mais nada a fazer a não ser honesta. Disse que estava cansada. Disse que amava Valdemar com um amor que não cabia no peito e que não sabia o que fazer com esse amor agora que não tinha lugar para onde ir. Disse que queria um sinal, não porque duvidava de Deus, mas porque precisava. Como uma criança que sabe que o pai está em casa, mas mesmo assim grita o nome dele só para ouvir a resposta. Rezou por 1 hora, talvez mais. O quarto foi clareando aos poucos com a chegada do dia. Então, quando ela estava quase chegando ao fim, quando a voz já estava rouca e os olhos já estavam pesados de novo, ela sentiu. Não há outra palavra para isso. Ela sentiu. Uma sensação que começou no centro do peito e se expandiu para os braços,
para os ombros, para a garganta, como quando você toma um líquido quente num dia de muito frio e sente o calor descendo. Mas não era calor físico, era calor de outra natureza. Era a sensação, absolutamente clara e sem ambiguidade, de não estar sozinha. Não havia ninguém no quarto. Ela estava perfeitamente acordada. Ela não estava sonhando. Ela não estava delirando de cansaço. Ela estava sentada na cama, com o folheto na mão, e a luz acesa, e o mundo lá fora começando a fazer barulho com os primeiros pássaros da manhã. E havia no quarto uma presença que ela não conseguia ver, mas que sentia com uma certeza que não tinha palavras. Não era assustador, era o oposto disso. Ela fechou os olhos, e então, com uma nitidez que nunca havia experimentado em nenhuma oração da vida inteira, ela ouviu, não com os ouvidos, mas com algo mais fundo, algo que fica abaixo dos ouvidos, abaixo dos pensamentos. Ela ouviu, ele está bem. Só isso, 3 palavras. Ele está bem. Não era a voz de Valdemar. Não era uma voz que ela reconhecia de nenhum lugar. Era uma voz jovem, tranquila, com uma alegria discreta, do tipo que não precisa se provar. A voz de alguém que diz algo simples, porque a coisa simples é verdadeira e suficiente. Ele está bem. Teresa abriu os olhos. As lágrimas desciam pelo rosto, mas ela não estava chorando da mesma forma que havia chorado nos últimos meses. Era um choro diferente. Era como quando você aguenta muito tempo prendendo o fôlego e finalmente pode respirar. Ela ficou quieta por um longo tempo. A luz da manhã entrava pela fresta da janela, dourada e fina. O mundo lá fora continuava seu trabalho de sempre, indiferente e fiel. E dentro daquele quarto pequeno de Aparecida do Norte, uma mulher de 63 anos com o cabelo completamente branco segurava um folheto de papel com a fotografia de um adolescente italiano morto há quase 20 anos e sentia que algo havia mudado de maneira permanente. Ela não saberia descrever o que havia mudado. Não havia resposta para as perguntas práticas. Valdemar ainda estava morto. A cama ainda era grande demais. O café da manhã ainda era para uma pessoa só. Nada disso havia se alterado, mas o peso havia ido embora. Não o peso do amor, não o peso da saudade. Esses continuariam por anos, décadas, talvez para o resto da vida. E ela agora entendia que isso estava certo, que a saudade era a forma do amor depois que a forma muda. Mas o peso da desorientação, aquela sensação de estar flutuando num espaço onde as coordenadas sumiram, o peso da pergunta, como posso continuar? Esse havia ido embora. Ela colocou o folheto sobre a mesinha, ao lado da fotografia de Valdemar, em frente ao parreiral. Olhou para os dois por um momento, o homem que ela havia amado por 41 anos e o menino santo que havia, de alguma forma que ela não tentaria explicar, respondido. Depois, foi para a cozinha fazer café. A filha Camila chegou naquele fim de semana sem avisar, como era seu costume quando a preocupação ficava grande demais para ser gerenciada por videochamada. Ela esperava encontrar a mãe no estado em que havia ficado nos últimos meses, quieta, distante, andando pela casa como fantasma. Havia até conversado com o irmão Roberto sobre a possibilidade de contratar uma cuidadora, sobre levá-la para São Paulo por um tempo, sobre alternativas que os filhos constroem quando não sabem mais o que fazer. Mas quando chegou, às 10 da manhã de um sábado, a porta estava aberta e o cheiro de bolo de laranja vinha da cozinha. Teresa estava de avental, de pé diante do fogão, mexendo algo numa panela. A cozinha estava aberta. A janela do quintal estava aberta e entrava uma luz limpa de manhã fria. Havia flores sobre a mesa, flores simples do jardim da Eunice, que devia ter passado mais cedo. Camila ficou parada na porta por um segundo, desorientada. Mãe? Teresa se virou, sorriu. Não o sorriso mecânico das últimas semanas, não o sorriso de estou bem que enganava mal. Um sorriso real, cansado ainda, mas real. Que bom que você veio.
Senta que eu tô fazendo sopa de feijão. Camila sentou. Ficou olhando para a mãe se mover pela cozinha com passos que tinham voltado a ter intenção, a ter direção. Havia perguntas se formando, mas ela segurou. Comeram juntas. Falaram sobre coisas comuns. O trabalho de Camila, os netos que estavam crescendo rápido, o telhado da casa que precisava de um reparo antes das chuvas de verão. Só depois do almoço, com o café na mão, sentadas na varanda onde o sol de inverno batia com a generosidade que o inverno paulista às vezes tem, Camila perguntou. O que aconteceu, mãe? Você está diferente. Teresa segurou a xícara com as duas mãos, como sempre fazia. Olhou para o jardim por um momento. Rezei por 7 dias para um santo novo, um menino italiano. Camila não disse nada, esperou. No último dia, de madrugada, eu ouvi uma coisa. Não sei explicar direito, mas foi real. Foi mais real do que qualquer coisa que eu já senti acordada. Ela fez uma pausa. Ele disse que seu pai está bem. O silêncio que se instalou não era desconfortável. Era o silêncio das coisas que são grandes demais para serem recebidas em barulho. Camila tinha os olhos molhados. Ela não era de muita fé, nunca foi. Herdou do pai mais a tendência prática do que a disposição mística da mãe. Mas havia algo na voz de Teresa naquela manhã que não permitia dúvida. Não era o entusiasmo fácil de quem achou uma explicação conveniente. Era a calma pesada de quem viu algo e está tentando não diminuir ao contar. Você acredita que foi real? Camila perguntou com cuidado. Acredito que foi a coisa mais real da minha vida. Teresa olhou para a filha. Eu sei que parece loucura. Não parece, Camila disse, e surpreendeu a si mesma ao dizer isso e descobrir que era verdade. Naquele fim de semana, Camila dormiu no quarto de hóspedes e na noite de domingo, antes de dormir, ficou por um longo tempo olhando para o teto. Ela abriu o celular e procurou pelo nome, Carlo Acutis. Leu sobre ele por quase 1 hora, sobre os milagres documentados, sobre a forma como morreu, sereno, sem amargura, sobre o que ele havia dito sobre a Eucaristia, que era a autoestrada para o céu. Ela não sabia bem o que fazer com aquilo, mas colocou o telefone para carregar, fechou os olhos e pensou, se você está por aí, cuida da minha mãe. Foi o primeiro pedido de oração que Camila havia feito em anos. Nos meses seguintes, Teresa voltou à missa. Não todo dia, mas regularmente nas quartas e nos domingos. Começou a participar do grupo de terço das manhãs de sábado, que se reunia na igrejinha do bairro e era composto majoritariamente de mulheres, com histórias que tinham em comum alguma forma de perda. Ela foi a primeira reunião porque Eunice insistiu. Foi a segunda porque quis. Ela não contou a experiência do 7º dia para o grupo, não imediatamente. Essas coisas têm um tempo. Mas começou a escutar as outras mulheres com uma qualidade de atenção diferente, com a paciência de quem sabe, de quem passou pelo corredor escuro e chegou do outro lado, e por isso não tem mais pressa. Certa manhã, uma mulher chamada Josefa chegou ao grupo com um luto fresco de 15 dias. Havia perdido o filho em um acidente. Tinha 50 anos, olhos assustados como de animal ferido, mãos que não paravam quietas. Ela não chorava. Estava naquele estágio do luto em que as lágrimas ainda não chegaram, porque o choque não deixou. Teresa sentou ao lado de Josefa. Não disse nada sobre fé. Não disse nada sobre Deus. Não disse as frases que as pessoas dizem porque não sabem o que dizer. Pegou a mão da mulher e ficou quieta. Depois de um tempo, Josefa perguntou, com uma voz que era quase sem voz. Como você aguenta? Teresa pensou por um momento. Depois disse, um dia eu te conto. Por agora, eu só quero que você saiba que aguenta. Não hoje, mas você aguenta. Era pouco. Era muito. Roberto chegou de Curitiba em dezembro, com a mulher e os 2 filhos para o Natal. Era a primeira vez que a família estaria reunida em Aparecida do Norte sem Valdemar. Teresa havia decidido fazer o Natal completo. Ceia, árvore, troca de presentes, tudo. Roberto havia ligado com preocupação.
perguntando se ela tinha certeza, se não seria doloroso demais. Ela disse que sim, seria doloroso, e que fariam mesmo assim. Eles encheram a casa com o barulho que ela havia faltado, os netos correndo no quintal, a nora na cozinha, ajudando a fazer os doces, Roberto montando a árvore com a competência declarada e a incompetência real que herdou do pai. Camila chegou na véspera de avental, determinada a dominar a receita de panetone caseiro que Valdemar fazia todo ano e que nenhum dos filhos havia aprendido direito porque sempre acharam que haveria tempo. Na mesa da ceia, com as velas acesas e a família em volta, Teresa pediu para fazer uma oração antes de comer. Todos fecharam os olhos. Ela agradeceu o ano, agradeceu a família, agradeceu as perdas que ensinaram, agradeceu as presenças que ficaram. Deixou um espaço pequeno de silêncio no final, como quem está incluindo alguém que não aparece na fotografia, mas está na foto do mesmo jeito. Depois disse: "Pode servir." E serviram. Foi por todo o peso que carregava e por toda a graça que havia encontrado dentro desse peso, um Natal bonito. Teresa ficou acordada depois que todos foram dormir, sentada na varanda com um chá de camomila, olhando para o céu de dezembro que estava cheio de estrelas, com aquela intensidade que o verão às vezes traz. Ela pensou em Carlo Acutis, naquele menino que havia morrido antes de completar 16 anos e que havia, de alguma forma, cruzado sua vida naquele novembro às 4:30 da manhã. Pensou em como ele havia dito, quando soube que ia morrer, que oferecia todo o seu sofrimento a Deus. Não com resignação amarga, com amor. Ela não havia chegado a esse nível. Não havia chegado, talvez nunca chegasse, e estava bem com isso. A fé dela era de terra, não de luz. Era uma fé que tropeçava e reclamava e às vezes ficava raivosa no quarto às 2 da manhã. Mas era real, era sua, e havia sido suficiente. Ela pensou no que havia sentido naquela madrugada, aquelas 3 palavras que não eram palavras, mas que ela havia recebido como palavras. Ele está bem. Pensou em Valdemar na padaria, numa manhã de julho, escolhendo o pão de sempre, pagando ao caixa, colocando o troco no bolso. Pensou que talvez o último pensamento dele tenha sido alguma coisa muito simples, muito cotidiana, como quase todos os últimos pensamentos de quase todas as pessoas. E que talvez estivesse tudo bem com isso. Que talvez a santidade da vida comum, que foi o que eles viveram juntos por 41 anos, fosse suficiente. Ela levantou o chá para o céu, num gesto pequeno e idiota que ela não teria feito se alguém estivesse vendo, e disse baixinho: "Guarda ele para mim." O vento moveu as folhas do mangueiro. Ela sorriu. No dia 1º de janeiro, Teresa acordou cedo, fez café e começou a escrever. Não sabia bem para quê ou para quem. Começou porque sentia que precisava. Escreveu sobre Valdemar, sobre o pão na sacola, sobre o pedaço de papel com o versículo de João dentro da Bíblia. Escreveu sobre os 7 dias de oração, sobre a raiva do 6º dia, sobre o que havia sentido no 7º. Escreveu com a letra grande e um pouco irregular, que era sua desde a escola, em papel de caderno comum, sem nenhuma pretensão além de não deixar que aquilo ficasse só dentro dela. Eunice apareceu na tarde, como era seu costume, e Teresa leu para ela parte do que havia escrito. Eunice ficou quieta o tempo todo, com as mãos no colo, e no final disse: "Você precisa contar isso para o padre. O padre vai achar que eu sou louca. O padre vai achar que você teve uma graça." Eunice pegou a xícara de café. São coisas diferentes. Teresa foi ao padre na semana seguinte, depois da missa de quarta. O padre a recebeu no salão paroquial, um homem jovem com óculos de aros finos que ouvia com uma atenção sem pressa, e ela contou tudo. Os 7 dias, o 7º dia, as 3 palavras que não eram palavras. Ele não interrompeu uma única vez. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "A igreja tem muito cuidado com experiências assim. E faz bem em ter, mas também é verdade que Deus é grande e que os santos intercederam por pessoas através dos séculos.
Carlo Acutis é muito novo na santidade, mas já há relatos de sua intercessão de muitos lugares. Ele fez uma pausa. O que a senhora acha que aconteceu? Teresa pensou com honestidade. Acho que pedi com tudo que tinha e que fui ouvida. O padre assentiu. Isso me parece suficiente. A história de Teresa não ficou dentro do salão paroquial. As coisas assim nunca ficam. Josefa, do grupo do terço, ouviu um dia, pediu que Teresa contasse com mais detalhes e foi com os olhos cheios de uma água que ainda não havia encontrado saída. Outra mulher do grupo, Aparecida, havia perdido o marido há 2 anos e ainda carregava aquele peso de quem não encontrou o outro lado do corredor. Ela pediu o folheto de Carlo Acutis. Teresa fez cópias. Em março, quando o verão estava acabando e as tardes em Aparecida do Norte voltavam a ter aquela luz dourada e melancólica do fim das estações, Teresa foi à Basílica. Não a igrejinha do bairro, a Basílica mesmo, com seus mármores e sua grandeza e o movimento constante de peregrinos que nunca para completamente. Ela foi numa tarde de semana, quando o fluxo é menor e dá para sentar em paz. Ficou por longo tempo diante de Nossa Senhora Aparecida. Rezou com as palavras de sempre, as suas, as tortas e honestas. Depois ficou em silêncio, deixando a Basílica existir ao redor dela, com toda a sua história de fé acumulada. Na saída, numa loja de artigos religiosos, ela comprou uma imagem pequena de Carlo Acutis. Era uma imagem simples, de resina, com aquele sorriso. Ela colocou na bolsa com o cuidado de quem carrega algo que tem valor. Em casa, colocou a imagem ao lado da fotografia do parreiral. Valdemar e Carlo, lado a lado, na penteadeira do quarto. Um homem que havia amado a vida comum com fidelidade silenciosa por décadas, e um menino que havia amado a vida extraordinária com a mesma naturalidade de quem não faz distinção entre as duas. Teresa ficou olhando para os dois por um momento. Depois foi fazer jantar. A vida continuou, como a vida continua. Continuou com saudade, com os dias em que o café da manhã para uma pessoa era uma ferida pequena e persistente, com os fins de semana em que o silêncio tinha presença física. Mas continuou também com o grupo do terço e o bolo de laranja e a Eunice no muro e os netos que cresciam, e a Camila que ligava com mais frequência e o Roberto que havia começado discretamente a rezar antes de dormir, o que ele nunca havia feito antes, mas que não comentou com ninguém por um tempo. Havia algo que havia mudado de maneira permanente, e não era a ausência de dor. A dor do luto não some, aprende-se a carregar. O que havia mudado era a orientação, o senso de direção, a sensação, não de que tudo estava bem, porque nem tudo estava bem, mas de que havia um lado para onde caminhar e de que não estava caminhando sozinha. Carlo Acutis havia dito, em vida, que todos nascemos originais, mas muitos de nós morremos cópias. Havia dito que a tristeza é olhar para si mesmo e a santidade é olhar para Deus. Havia dito, com 15 anos, coisas que muitas pessoas de 80 anos ainda não chegaram a entender. Teresa não sabia se um dia chegaria. Não era esse o ponto. O ponto era a madrugada de novembro. O quarto com a luz da cabeceira, o folheto com o sorriso desarmante e aquelas 3 palavras que chegaram de um lugar que ela não podia nomear, mas que reconhecia, com a parte dela que estava abaixo de tudo o mais, como verdadeiro. Ele está bem. E ela, devagar, também estava. Josefa rezou seus próprios 7 dias em fevereiro. Não contou para o grupo o que havia ou não acontecido no 7º dia. Chegou na reunião de sábado seguinte com um ar diferente, difícil de precisar, como alguém que passou uma noite longa e chegou no amanhecer. Ela não disse nada. Só sentou ao lado de Teresa e ficou quieta um tempo. Depois disse, baixinho, obrigada. Teresa apertou a mão dela e não perguntou nada. Eunice, que sabia de tudo desde o começo, ficou do outro lado do muro no quintal naquela manhã, fingindo cuidar das plantas, e sorriu para si mesma com a satisfação discreta de quem plantou uma semente há muito tempo e está vendo, bem devagar,
o que cresceu. O inverno voltou em junho, como sempre volta. A névoa voltou aos telhados. O frio voltou aos ossos. Teresa acordou numa manhã de junho, às 6:30, com o sol ainda hesitante atrás das nuvens, e ficou deitada por um momento antes de levantar. Pensou em Valdemar. Pensou naquele sorriso fora de foco na frente do parreiral. Pensou em Carlo Acutis, naquele menino que havia decidido, com uma clareza desconcertante para alguém tão jovem, que a vida tinha um ponto de gravidade e que era melhor orientar tudo em direção a ele. Ela se levantou, fez café, abriu a janela da cozinha e ficou olhando para o quintal, enquanto a chaleira aquecia, sentindo o frio entrar pelo peitoril, ouvindo os pássaros no mangueiro. Era uma manhã comum. Era uma manhã completamente comum. E ela estava, naquela manhã comum, profundamente, inesperadamente, surpreendentemente grata. Se essa história tocou o seu coração, se inscreva agora no canal para receber mais histórias como essa. Histórias de fé, de esperança e de graças que mudam vidas. E conta pra gente nos comentários de onde você está acompanhando. A sua presença aqui faz toda a diferença para que essas histórias continuem chegando.